Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, nos próximos minutos vamos falar da forma como a indústria pode ajudar neste combate pela sustentabilidade, como enfrenta esse desafio. Para isso convidámos representantes de algumas empresas de dimensão internacional, mas também com tradição em Portugal. A Philip Morris é um dos nomes com mais história e tradição no que diz respeito a cigarros, mas está hoje de olhos postos no futuro, sem fumo, apostando em produtos inovadores. Tem quase 70 mil empregados em todo o mundo e já uma longa relação com Portugal, onde está desde os anos 80 e que foi fortalecida no final da década de 90 com a compra da tabaqueira que exporta hoje para 30 países. Hoje recebemos a Chief Sustainability Officer da Philip Morris, Jennifer Motles. Welcome. Welcome, Jennifer. Thank you. A Saint-Gobain é uma multinacional francesa que atua na fabricação e distribuição de materiais de construção. Com uma história de mais de 350 anos, emprega hoje perto de 170 mil pessoas. Está presente em 75 países, incluindo Portugal, onde está desde o início dos anos 60 do século passado, com mais de 600 empregados, 13 empresas e 8 fábricas. Vou também conversar com José Martos, o CEO da Saint-Gobain Portugal. Bem-vindo, José. A Cecil é talvez uma das marcas mais conhecidas dos portugueses. Fabrica cimento e materiais de construção numa história que formalmente tem quase 100 anos, mas cujas origens remontam, na verdade, ao início do século XX. Hoje é parte da CEMAPA, tem 8 fábricas de cimento em 8 países e 4 continentes. Procura atingir a meta da neutralidade carbónica até 2050. Connosco está o CEO da Cecil, Otmar Ubscher. Bem-vindo, Otmar. Finalmente, a ABSER, que oferece serviços de certificação, auditoria e formação. Foi fundada na década de 90, tendo já mais de 25 anos de história. Neste período, atribuiu para cima de 12 mil certificações. Presta serviço a mais de 20 países, a partir de Portugal, Espanha, Brasil e China. Connosco está o COO da ABSER, Rui Oliveira. Bem-vindo, Rui. Obrigado a todos. Jennifer, I'll go back and forth in English and Portuguese, if you don't mind. So, PMI is one of maybe just a few companies in the world who is totally changing the way it positions itself. So, PMI now fights for a smoke-free future. Talk me through this change and how it relates to the idea of sustainability. Sure, thank you. And I should say, I appreciate you going back and forth English to Portuguese. I'm Chilean, so eu falo português, mas falo portunhol. So I will also switch back and forth in the best way I can. Yes, thank you so much for having me here. It's really my honor. And to talk about transition in relation to climate change, companies need to, not just our company, but all companies need to look deeper into business models as a whole and think about negative externalities besides and beyond environmental impacts. And so what you're asking me is about the transformation of our company and how that is so connected to sustainability. Well, as a cigarette company, as a tobacco company, the biggest negative externality that we create comes from the health impacts of the products that we sell. And therefore, addressing that negative externality, removing it, the best way to do it is to use our technology and innovation to develop products that can help us phase out cigarettes completely so that we no longer base our success on making or selling cigarettes in the future. Mm-hmm. Now, in creating this transformation, in creating this new value proposition, what occurs in the mindset of the organization is that in understanding the impacts of our products, we start to understand our entire footprint and all the impacts we create. And so our sustainability strategy starts by focusing on moving away from cigarettes into better alternatives, but also operating in a way that is more conscious of the environmental and social impacts we create and mitigating the negative externalities. We'll go into some of those details further ahead, but now, José, e a Saint-Gobain, como é que olha para este tema da sustentabilidade, da redução das emissões, da neutralidade carbónica? Nós temos assumido um compromisso de neutralidade carbónica no ano 2050 e, obviamente, estamos a trabalhar na redução da nossa pegada carbónica tanto nas nossas operações
como na redução da pegada carbónica dos edifícios onde nós fornecemos soluções de eficiência energética. Se olhamos primeiro a parte de eficiência nas nossas operações, em Portugal a maioria das nossas fábricas são fábricas de transformação, portanto a pegada tanto no Scope 1, é muito pequena. No Scope 2, basicamente compramos energia verde, portanto temos uma pegada carbónica zero nesse sentido. E o maior foco está na redução da pegada carbónica das matérias-primas que estamos a consumir. Nesse sentido, o cimento é um dos principais fatores de impacto da pegada carbónica das nossas operações e temos muitos projetos de investigação e desenvolvimento para substituir o cimento. Essa é uma parte, operações. Na outra parte, enquanto ao contributo que nós fazemos com o fornecimento de soluções Saint-Gobain para fazer edifícios mais eficientes energeticamente e, portanto, reduzir a pegada carbónica. 40% das emissões na União Europeia de CO2 vem dos edifícios, seja durante a fase de construção, a volta de 12%, ou seja durante a fase de utilização dos edifícios, a volta de 28%. Nesse sentido, estamos a viver uma transformação na construção mais pesada, com muito betão, tijolo, a uma construção mais leve, com light steel frame, com madeira, com placa de gesso, com mais isolamento. E nós fornecemos soluções de tudo isto em Portugal e também fornecemos soluções de eficiência energética na envolvente dos edifícios, seja fachadas, janelas, coberturas, que fazem que, obviamente, a pegada carbónica dos edifícios seja muito menor. Otmar, e a Cecil, como olha para tudo isto? A indústria cimenteira é, pela sua própria natureza, uma indústria, do ponto de vista energético e ambiental, uma indústria pesada. Como é que se posiciona a Cecil neste tema da sustentabilidade e neste 2023, em que as metas ambientais são um desígnio cada vez mais central? Sim, a Cecil é um grupo português, como todos sabem, temos também 90 anos de história já no mercado e a Cecil historicamente no DNA da Cecil está a sustentabilidade embutida. Muito antes que eu me juntei a Cecil estava muito fortemente comprometido com a sustentabilidade e passa pela procura de compatibilizar um desempenho econômico que cada empresa precisa ter como uma indústria pesada também com um respeito ambiental e falaria de uma cidadania responsável. Mas neste contexto, e para dar resposta, obviamente, às alterações climáticas que acontecem, o nosso desafio passa basicamente por 4 vertentes. Primeiro é, sem dúvida, minimizar e, ao final, eliminar, chegar a neutralidade carbônica, minimizar a footprint carbônica de nossos processos. Segundo, promover e aumentar significativamente a circularidade de nossos produtos. É algo que poucos sabem. Cimento que é um elemento fundamental do betão. O betão é um produto 100% reciclável. Não acontece hoje por diferentes motivos, mas o betão é 100% reciclável. E o terceiro eixo de trabalho é nosso fomento à biodiversidade e o último quarto, não menor e cada vez mais importante aqui também em Portugal, é o uso racional da água. Agora, a Cecil está muito focado para fazer uma analogia a um artigo que saiu faz pouco no Economist, quando falava do ESG. Estamos muito alinhados com este artigo. Quando fala ESG, para 80% das empresas é I e dentro de I 80% é o CO2. E nós, como indústria pesada, que somos responsáveis por 7% das emissões mundiais do CO2, é inevitável que 80% caia sobre o CO2. E nós, na Cecil, desde muitos anos, já mais de 30 anos, investimos em redução ou proteção ambiental. E hoje, cada vez mais, como os roteiros da neutralidade carbônica que assumimos para atingir até 2050, neutralidade carbônica, focamos-nos em levers ou em elementos tradicionais, como eficiência energética, promover e desenvolver produtos, cimentos petores de baixo carbono, uso, e aí vamos à circularidade de combustíveis alternativos baseados em resíduos e de matérias-primas secundárias, da demolição, etc. São os vertentes tradicionais para hoje já
ver para 2030 onde temos que entrar nos próximos 5 a 10 anos numa transformação, numa ruptura grande e incorporar tecnologias que vão para a captura, uso de CO2, uso massivo de hidrogênio e também uma eletrificação parcial de nossos processos. Mas estamos enormemente desempenhados para oferecer soluções à cadeia de valor da construção civil, que também nossos colegas da Saint-Gobain fazem parte. Já vamos falar dessas soluções um pouco mais à frente, mas agora, Rui, a APSER nota, por parte das relações que tem com os seus clientes, nota essa procura pela certificação, neste caso, da sustentabilidade. Como é que detecta o pulso, digamos assim, ao tecido económico, às empresas que procuram a APSER à procura deste tipo de certificação? Muito bem. Antes de mais, queria felicitar o Negócios por mais este evento, o evento de sustentabilidade. Não é um evento para esta década, é um tema que nos vai acompanhar, infelizmente ou felizmente, durante as próximas décadas. Pronto, nós na APSER temos um conjunto de certificações e de normas que estão interrelacionadas, eu diria, com aquilo que é o ESG, não é? Aquilo que é os pilares ambiental, o pilar social e o pilar económico. E, portanto, existem, desde o início da certificação, exige um conjunto de normas que dão resposta, digamos, a estes pilares e dão resposta, digamos, àquilo que são as necessidades das organizações quando pretendem olhar para este tema e pretendem incorporar este tema na sua gestão. Aquilo que notamos, eu dou aqui alguns exemplos. Por exemplo, certificação ambiental. Provavelmente a norma 14001 é a norma que é uma das normas mais conhecidas, é uma das normas mais antigas. Já agora, para quem não a conhece, que é o meu caso, só pelo número, o que é que essa norma uma norma determina? Que estabelece um conjunto de requisitos e estabelece um enquadramento que permite às organizações proteger o ambiente e responder àquilo que são as alterações das condições ambientais, mas tendo por base sempre aquilo que é o equilíbrio socioeconómico, não é? Pronto, e esta norma é uma norma que tem uma evolução extraordinária nos últimos anos, não é? Portanto, nós notamos que, no caso da 14001, é uma norma que não perdeu, digamos, o seu ímpeto inicial de crescimento e continua, digamos, a crescer em setores que tradicionalmente foram setores industriais e hoje em dia são também no setor dos serviços. Portanto, temos também um conjunto grande de organizações que têm se certificado de acordo com a 14001, mesmo em setores que tradicionalmente, naquilo que é o nosso imaginário, não são propriamente setores que emitam muito gases de efeito de estufa ou tenham efeitos, digamos... Diga, desculpe. Perguntava se quer dar exemplos desses setores que eventualmente não são os primeiros que as pessoas possam lembrar. Por exemplo, setor terciário, por exemplo, setor hospitalar, temos alguns exemplos que têm certificação ambiental e que têm evoluído para a certificação ambiental. Hotelaria, temos algum setor no âmbito da hotelaria que também tem implementado e evoluído para a certificação ambiental e, portanto, pronto, estão aqui dois exemplos de setor de serviços onde esta norma tem evoluído. Mas, se calhar, eu também não queria só ficar no pilar ambiental, não é? Temos aqui depois o pilar social e posso também dar exemplos no pilar social de normas que têm evoluído positivamente. Por exemplo, a SA 8000, que é uma norma de responsabilidade social, há muitas organizações que a implementaram e que a certificaram. Não é? Portanto, é uma norma que tem por base aquilo que é a responsabilidade social das organizações. Ou então uma iniciativa portuguesa, que é uma norma que é a NP 4552, que é a norma de conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal. Portanto, e neste âmbito há também muitas organizações, e curiosamente até muitas organizações de natureza pública mesmo, que evoluíram, digamos, para a implementação e para a adoção
e para a certificação destes referenciais. Embora também tenhamos, até curiosamente, alguns exemplos no setor industrial e no setor vidreiro de ter avançado, por exemplo, para a certificação no âmbito da responsabilidade social. Pronto. E depois tínhamos o pilar, já agora só para concluir, o pilar da governance, onde a norma provavelmente que dará mais resposta é aquilo que é a norma mais conhecida, que é a 9001. Portanto, a 9001 é a norma provavelmente de maior sucesso da própria ISO. Existirão mais de 1 milhão de organizações certificadas a nível mundial e esta norma, digamos, aborda um conjunto de aspectos que todos eles estão interrelacionados com aquilo que podemos chamar o governance das organizações. Deixem-me alterar aqui um pouco a ordem, porque, Otmar, há pouco falava de muitos dos objetivos da CECIL. O que lhe pergunto é qual é a natureza dos principais desafios que a CECIL enfrenta? São desafios técnicos ou de outro tipo? Sim, são múltiplos desafios no contexto da sustentabilidade e focado agora em alterações climáticas e emissões de CO2, porque não é suficiente nós na CECIL sozinha não vamos resolver o tema, porque estamos envolvidos e integrados num ecossistema da construção civil. E este normalmente é um ecossistema bem conservador. Nós somos parte, se fornecemos um produto básico para este ecossistema. E deste lado, nós temos múltiplas facetas de desafio. Começa como tecnológico, seguramente tecnológico, porque ao final do dia vamos ter que capturar as emissões que não podemos mitigar, capturar, destino a armazenamento ou dar uso, fazer feedstock de uma nova cadeia de valor. Seguramente está no centro e mais visível para todo mundo, mas temos também muitos desafios comerciais, chamado market uptake, de produtos que são diferentes, que não são como os anteriores, que têm desempenho semelhante, mas são um pouco diferentes para trabalhar. Pois de convencer a nossos clientes, as construtoras, as donas, promotoras das obras, todos os usuários finais das obras, de usar estes produtos e ter depois o regulador conosco, que promove o uso e o uptake deste material, porque este material normalmente tem precisa muita inovação, investimento e, consequentemente, tem CAPEX e OPEX associados. Se nós não temos um marco regulatório como nós, que promove, por exemplo, um green procurement destes produtos, que dá determinados incentivos, ao início é muito difícil de realmente em massa poder ir. E ao final é uma colaboração, porque é um desafio de todo o ecossistema da construção, onde a CECIL faz parte. No cimento, betão, argamassa, agregados, etc., pré-fabricados, se nós não conseguimos, como falado, com os promotores, com as construtoras, com todos os demais fornecedores, desenvolvedores de projetos, de fazer entrar este material mais sustentável e fazer a linha principal de nossos produtos, não vamos suceder. Vamos precisar o conjunto dos atores lá dentro. Nós assumimos nossa parte, nós investimos, nós vamos em frente e é visível aqui em Portugal, por exemplo, no premiado em produto de betão com cortiça que comercializamos e ultimamente no betão verde zero, que é o primeiro betão neutro em carbono aqui em Portugal. Jennifer, sometimes sustainability means companies have to invest in research and development. I know Philip Morris has been doing so. Want to talk me through it? What's your bet and your efforts on research and development? Sure, and I think that, can I comment on Sure. what my co-panelists are talking about? Because I think that, and even if I may, it was great for me to listen to what the economist before was talking about when you think about addressing different sustainability issues in general. What they have in common is that we're talking about issues of systemic nature, and therefore that require a multi-stakeholder approach for them to be addressed successfully, be it climate change, inequality, poverty, even smoking is a systemic issue. There's over 1 billion people smoking cigarettes in the world. I think that in order to build solutions that are sustainable and that can be successful, meaning that they can have an impact that is positive and that
stays and resists the test of time, there's a huge role that business can play. And what business can do is, because business usually holds resources, ingenuity, innovation, creativity, R&D, to find ways to develop better solutions. So in our case, for more than 20 years, we have invested more than 6 billion in developing better products. You said 6 billion. Yes. And I think that, but for me, the point that I'm trying to make, and I think that in general, the way that we should think about businesses and why, at least for PMI, this is so important, is because there is a consistency and a coherence in the way that we address impact throughout. So not only the impact of our products and how we invest in R&D to develop better alternatives to cigarettes so that we can replace cigarettes completely and phase them out with scientifically substantiated new technologies that deliver nicotine in a better way. But also when we think about decarbonization and energy transition, there's also R&D investment there, right? We are a company, as you said when you introduced me, we're present in more than 180 countries, 70,000 employees. Our footprint is undeniably very, very big. And therefore, thinking about how can we decarbonize as well? And how can we achieve our goals of being carbon neutral on our scope 1 and 2 by 2025? And net zero by 2040 means necessarily reducing fossil fuel consumption as much as possible, switching to renewables, but also investing in new technologies that can allow us to really sequestrate and allow us to really switch completely into a place that we can really achieve the goal that we all have here together, that we can continue to achieve that path of 1.5 degrees. I'll get back to you in a minute, but first, José, há também a questão da gestão dos resíduos, é uma questão importante quando se fala de sustentabilidade. Como é que a Saint-Gobain se posiciona em relação a este tema, como é que olha para este problema e como é que tenta resolvê-lo? Sí, claro. Nós trabalhamos em três direções no tema dos resíduos. Dentro das nossas fábricas, nos nossos processos, onde tentamos reciclar a maior parte dos resíduos que são gerados durante o processo de fabrico. E, nesse sentido, só 7% dos resíduos gerados vão para a terra. Conseguimos reciclar grande parte dos resíduos que geramos. Há uma segunda parte onde estamos à procura ativa com projetos de investigação e desenvolvimento de resíduos que podemos reutilizar nos nossos produtos. Por exemplo, há 2 anos lançamos produto de colagem no mercado, onde conseguimos reutilizar borracha dos neus, que é reintroduzida nos produtos para facilitar a aplicação dos mesmos. E outra parte está na recolha dos resíduos que os nossos clientes geram na sua produção. Por exemplo, no tema do vidro, nós vendemos vidro plano a transformadores que fazem janelas. Esse desejo é reciclado no nosso forno de vidro para voltar a fabricar vidro. Dessa forma, temos produtos onde conseguimos reciclar até 70% do vidro, com o que conseguimos reduzir uma pegada carbônica em 40% nesse produto. Portanto, é um trabalho nestas três direções. Além disso, acho que concordo com Otmar, temos um desafio como indústria muito grande em como conseguir reutilizar os desechos, os resíduos de demolição dos edifícios, porque este é um trabalho transversal que tem que ser gerido pelo ecossistema das empresas que estão a demoler o edifício e como tratar esses resíduos para que possam ser reutilizados nas nossas fábricas. E acho que é um desafio muito grande que temos como indústria nesse sentido. Jennifer, and now I'll do the question in Portuguese because I don't know the exact English expression for this, but como é que a Philip Morris se posiciona no tema da gestão dos resíduos? The waste... waste management. Waste management, okay. I understand it. Okay, good. So, listen, obviously we have manufacturing, and here in Portugal we also have 0% of our waste goes to landfill, almost 100% is recycled, actually. This is an important part of our environmental strategy. I think that, something that is important to understand when you're thinking about sustainability with my colleagues here, my co-panelists, is that when you think about ESG issues, the list is very, very long. Environmental, social, governance. We could sit here forever and talk about it. But
not all ESG issues are created equal. It depends the company that you work for, the impact that you have, what should be your priority and where your focus should lay. So you and I have talked a lot about cigarettes and how is it that we're phasing them out. That's the core of our strategy. That's the core of our sustainability strategy. Naturally, we all live in a planet that is suffering from the effects of climate change, and managing waste properly, ensuring that it doesn't end in landfill, and ensuring that you can maximize recyclability. It's a very important priority. But in the scheme of materiality, where our company has the biggest impact, it is certainly not there. It is part of our complex environmental strategy, and we do address it, and I'm very proud of what we're doing. But our biggest impacts, where our company puts the resources and focus, are first and foremost, as I said to you, in phasing out cigarettes and decarbonizing appropriately, and focusing also in the proud ways that we have a sophisticated strategy, engaging with our supply chain, so that our Scope 3 can actually also align with our very ambitious targets and decarbonization strategy, so that we can reach our goals. Rui, este tema da gestão dos resíduos também é abordado em algum tipo de certificação da APSER? Dito desta forma, diria que não existe certificação, não é? Pronto, o que nós podemos referir é que o setor de resíduos em Portugal está no âmbito da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, não é? Que é ela que coordena a implementação daquilo que são as políticas, e que, de facto, existe um conjunto de desafios no país que será necessário, digamos, cautelar, não é? Que tem a ver com a taxa de reciclagem de algum tipo de resíduos, com o aumento, digamos, daquilo que é a quantidade de resíduos produzidos e também, diria, com aquilo que é a necessidade de se aumentar algumas instalações de tratamento de resíduos. Mas isto, diria que é um desafio que o país tem e que a APA, como entidade gestora, digamos, tem que acautelar. Embora, pronto, se me permite, eu há pouco, quando referi a questão das normas e dos setores, eu gostava de voltar um pouquinho atrás só para referir um conjunto de normas mais emergentes, essas sim, que têm tido muitos pedidos e que também contribuem para esta questão da sustentabilidade nas organizações, como, por exemplo, a pegada de carbono, que é um aspecto, digamos, é uma certificação que tem evoluído muito significativamente, e aqui muito no setor industrial. A pegada hídrica também é um aspecto também que tem evoluído muito positivamente, e temos tido muitos pedidos de clientes, nomeadamente, e aqui a indústria acaba por ir mais à frente neste âmbito, porque é sempre mais emergente, são temas emergentes da organização, não é? Pronto, e a verificação dos relatórios ESG, que também temos tido um conjunto de pedidos aí em setores mais transversais, não apenas no setor industrial. Mas as normas de ambiente, todas elas têm impacto na questão dos resíduos, não é? Portanto, todas elas têm impacto e contributo para que tenhamos, digamos, uma diminuição e um tratamento mais alinhado, digamos, com aquilo que são aspectos de sustentabilidade e de melhoria de desempenho ambiental. Otmar, há um tema ligado mais um ligado à sustentabilidade, que é o da energia, que é um tema particularmente importante para as indústrias pesadas, como é o caso da Cecil. Como é que a Cecil tem lidado com o aumento dos custos da energia? Como é que olha para aquilo que tem sido o comportamento da Europa e, em particular, de Portugal em relação a esse assunto? Sim, obviamente todas as indústrias pesadas sofreram estes anos com o aumento do custo energético. Agora, a Cecil e a indústria cimenteira realmente são pioneiros no uso de combustíveis alternativos. Nós somos intensivos em uso de energia térmica como energia elétrica. A tradicional evolução, inovação e investimento no passado tem sido aumentar constantemente a eficiência energética, é claro, e todo mundo faz. Agora, nós temos uma vertente onde ligamos a energia com os resíduos, que gestão de resíduos que acabamos de falar. A fábrica de cimento precisa combustível térmico, tradicionalmente petcoke, gás natural. Hoje em dia substituímos já 50%, temos fábrica na Cecil mais de 60% com resíduos industriais, significa resíduos de outros processos industriais que senão terminariam no aterro, são resíduos perigosos, nós usamos e substituímos o combustível tradicional.
De outro lado, temos energia elétrica. Energia elétrica, obviamente, como é cara, nós temos todo o incentivo e vamos em frente com PPAs para contratar energia sustentável. Sem dúvida, estes dois elementos, térmica e elétrica, que constituem 2/3 do nosso custo, têm foco primário e nossos investimentos, consequentemente, estão orientados para este fator. O exemplo mais visível para todos nós é o chamado Clean Cement Line, que Cecil está a terminar a concluir na sua fábrica no Town. Todos que passam pela zona podem ver esta obra. É um investimento de mais de 80 milhões de euros, que visa, primeiro, reduzir consumo energética, eficiência energética aumentar pelo menos em 20%. A este atrelado, reduzir emissões de CO2 em 20%. E temos lá embutido uma outra inovação, chama Waste Heat Recovery, é um recupero de calor. Com esta obra, ou com a terminação do projeto, podemos gerar 30% da necessidade de energia elétrica de toda a fábrica como os resíduos do calor do nosso forno. Se recupera, se gera via turbina energia elétrica e se substitui energia que temos que comprar à rede. É fundamental em nosso setor e a Cecil, como podem ver, somos pioneiros do lado dos combustíveis alternativos, também da aplicação das últimas tecnologias para reduzir os consumos energéticos no fabrico cimento. José, como é que a Saint-Gobain tem lidado com este tema da energia e dos custos crescentes da energia e que foram acelerados pela situação da guerra na Ucrânia? Sí, obviamente temos uma situação muito semelhante a Cecil nesse sentido. Somos indústria consumidora energética e, obviamente, acho que esta situação, ainda que agora esteja um bocadinho mais controlada nestes últimos meses, acelerou a necessidade de procurar uma independência energética do que tradicionalmente tínhamos estado a utilizar. Se falamos da parte elétrica, obviamente estamos de uma forma ativa a investir em painéis solares nas nossas fábricas, de forma que podamos ter certa independência. E o grande desafio, acho eu, que está em evitar a dependência do gás natural, o qual não é nada fácil para uma indústria pesada e onde a Saint-Gobain está a desenvolver diferentes atividades e projetos com hidrogênio verde e de outro tipo, para tentar procurar, em um prazo de tempo razoável, uma fonte alternativa ao gás natural, que em toda a Europa era algo barato e abundante e, de repente, houve um cambio de paradigma. E já que falamos em consequências da invasão da Ucrânia, como é que a Saint-Gobain tem lidado com todas as vertentes que dali vieram, nomeadamente com a inflação e a subida das taxas de juros? Sim, obviamente isto tem tido impacto em todos nós, em toda a cadeia de fornecimento, nas matérias-primas, nos custos energéticos, tem sido um impacto grande. Agora, acho que há um ponto para Saint-Gobain, de alguma forma, dentro da situação, que não pode ser boa, mas é positivo. O facto é que, de repente, os custos energéticos têm uma importância muito maior do que tinham antes. Nós estávamos acostumados em Europa a ter uma abundância energética a um custo muito razoável. De repente, este é um recurso escasso e caro. E, portanto, a eficiência energética nos edifícios e o compromisso que os governos têm que ter com a eficiência energética faz que isto seja uma prioridade para todos nós. E lá a Saint-Gobain pode contribuir muito a esta transição para uns edifícios muito mais eficientes energeticamente com as soluções que temos disponíveis. Jennifer, I know just a few days ago there was a report that was published and that reports to the 2022 activity and that report looks at PMI's activity, sustainability-wise and otherwise as well, other aspects. Do you want to go through the main conclusions that you can get from that report? I mean, the number of users, etc. How did you? And you know what else? What? Today we published our TCFD report because we were talking about standards. That's very nice. I think if I can elaborate on that. Sure. When you think about standards and certification,
And you talk about impact and everything that we have been talking today. Something that is also very important is reporting and progress and metrics. And standardization on how to report and measure progress is also very important, and on climate, which is perhaps from all ESG issues, the one that is most advanced. Having the task force on climate financial disclosure is a very important tool for companies to showcase how is it that they're anticipating building resilience and preparing and adapting to climate change in order to ensure business continuity and that the bottom line is not going to be affected. So, yes. Last week, PMI published its integrated report. Our integrated report is a combination of financial and non-financial disclosures that talks about not just our sustainability performance, but the performance of our business and how is it that we're defining success. And in addition to that, today we published our TCFD report that complements our integrated report to talk about how is it that our company is integrating climate-related risk considerations in order to prepare for a future where natural resources are not only becoming more scarce, less reliable, but also more costly. Rui, ao longo destes 25 anos de história da ABSER, foram já muitas, o tipo, não fui ao número de certificações atribuídas, mas a variedade de certificações atribuídas pela ABSER. Será que conseguimos ver na evolução do tipo de certificações que a ABSER atribui um espelho também da evolução das preocupações de sustentabilidade da sociedade como um todo? Sim, eu já dei aqui alguns exemplos, não é? Portanto, nós quando começamos há 25 anos, tínhamos um serviço, que era a certificação ISO 9001, não é? Portanto, tínhamos uma norma certificável e era esta norma certificável, era esta certificação que nós disponibilizávamos. E, portanto, o que nós assistimos hoje, nós temos hoje um conjunto imenso de serviços e de normas, serão provavelmente mais de 50 as normas de certificação que nós disponibilizamos em muitas áreas, em muitas temáticas e, portanto, de facto, há aqui uma evolução naquilo que são o número de referenciais no qual as organizações podem evoluir, tendo em consideração aquilo que são decisões mais estratégicas e preocupações que tenham. Há pouco eu estava a ouvir a questão da energia e não posso deixar de falar também de uma outra norma, que é a 50001, que é uma norma de sistemas de gestão energética. Tem sempre traduzir os números no significado. E esta norma, digamos, é uma norma que permite, digamos, estabelece aquilo que é um enquadramento e que permite às organizações, no fundo, refletirem e adotarem processos de eficiência energética e reduzir, digamos, aquilo que são custos com energia. E, de facto, nos últimos tempos, até fruto deste contexto de crise energética ou de pré-crise, nós também temos sentido, nomeadamente em organizações consumidoras intensivas de energia, digamos que o interesse nesta certificação. Portanto, eu estou aqui a dar um exemplo, mas há muitos exemplos, depende sempre daquilo que é a necessidade da organização, daquilo que é uma decisão estratégica da organização e daquilo que aquela organização quer evidenciar e quer melhorar, adotando um referencial normativo e depois de o adotar e implementar, submetê-lo a uma certificação que implica sempre uma avaliação de conformidade por uma entidade independente, não é? Portanto, esta questão é uma questão sempre relevante porque a certificação implica sempre, digamos, esta avaliação de conformidade independente. Há aqui um conjunto de princípios que inspiram confiança, não é? E que estão nas normas de acreditação, como, por exemplo, a imparcialidade, a competência, a responsabilidade, a abordagem baseada no risco, a confidencialidade, o tratamento, a capacidade de tratar ações corretivas. Portanto, tudo isto são princípios das normas de acreditação, não de certificação, mas de acreditação e que permitem a entidades certificadoras como a ABSER demonstrar de uma forma independente e atestar de uma forma independente e verificar de uma forma independente, digamos, o resultado de uma implementação de qualquer referencial normativo. Otmar, na CECIL, esta situação, este contexto que vivemos agora e que resulta em grande medida da guerra na Ucrânia, de inflação e subida das taxas de juros na tentativa de controlar a inflação, este contexto altera de alguma forma a estratégia, as políticas ESG da CECIL? Basicamente nada.
acelera determinados vertentes, mas não altera nada, porque nosso foco não está na conjuntura, está com objetivos e metas públicos de descarbonização de 2030 e neutralidade carbônica 2050. Vamos passar por rupturas tecnológicas. Nós sabemos que precisamos no futuro capturar o restante das emissões que não podemos eliminar com as medidas tradicionais. E lá precisamos capturar o CO2, precisamos ter o CO2 liquefeito na porta da nossa fábrica, vamos precisar de infraestrutura de transporte e armazenamento e vamos ter que destinar o CO2, que no futuro vai ser feedstock, uma matéria-prima para outros produtos como químicos e não resíduo. Nós investimos em estas tecnologias, nós desenvolvemos nossos produtos com foco 20, 30, 50. A guerra da Ucrânia neste contexto é ruído. Sim, incomoda porque dificulta a vida a curto prazo, mas a estratégia, o foco que temos de longo prazo é de descarbonizar e inserir o betão na circularidade e ter a visão que o betão se recicla numa taxa semelhante ao vidro ou ao papel, nada altera, só nos reafirma em todos os nossos compromissos como ambiente, como a sociedade e na governança também, nos reafirma de apostar mais que nunca e nossas pessoas na CECIL estão totalmente comprometidas com nossa estratégia Ambition 2025 e não chama-se por casualidade crescimento sustentável. José, aproveitando o facto de a Saint-Gobain ser uma multinacional que está em muitos países, do contacto que vai ter com os seus colegas da Saint-Gobain de outros países, como é que compara Portugal em termos de evolução para a neutralidade carbónica, mas mais do que isso, em termos de posicionamento das autoridades públicas e de criação de condições por parte das autoridades públicas para que essa neutralidade possa ser atingida, para que esse caminho possa ser perseguido? Sim. En cuanto ao compromisso que a Saint-Gobain tem, é um compromisso a nível global. Portanto, os objetivos e as metas são iguais em todos os países. Obviamente, podemos ter diferentes desafios em cada país, mas o avanço está a ser feito na mesma direção, com os mesmos objetivos em todos os países. Em quanto às condições locais, acho que acredito que não é tanto um tema do governo português, é mais uma decisão da União Europeia, uma política da União Europeia, e acho que é bastante uniformidade nos objetivos e nas metas que temos neste sentido. Depois, como podem ser aplicadas as políticas, podem ser diferentes de um país a outro, mas de forma geral, acho que é bastante uniforme. Jennifer, how does Philip Morris International position itself in terms of diversity politics in hiring and in the workers and people that work for the company? In diversity and inclusion. Yes. It is one of our priorities, naturally. I think that any company that is trying to drive change and bring solutions understands that comprehensive solutions are only born from having representation in a room that reflects how society looks like, and society is not homogeneous. So the more diverse that we are, the more successful we can be. There is certainly a business case to actually creating an environment that is inclusive enough, that can welcome diversity, not just in gender, but welcome all minorities to feel safe to present their point of views and their opinions, so that the solutions that we build are comprehensive and reflective to the needs of all of society, and not just one part of it. Obrigado, Jennifer, obrigado também Otmar, Rui e José. Assim termina este debate rico em experiências e também em línguas e sotaques. Obrigado, até já.